Olá pessoal, eu sou Eliana Alvarenga, aluna do curso TCEB Polo Lagoa Santa da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, eu estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho como que foi a experiência de ter trabalhado num projeto de aprendizagem em uma escola onde eu leciono o ensino noturno da rede estadual para alunos de EJA. Bom, inicialmente analisamos a problemática que o mundo todo tem vivido quanto à escassez de água potável. E Santa Luzia, o bairro onde a escola está inserida, não é diferente disso. Várias vezes tive alunos se queixando por perder a aula ou ter que ir embora da aula por causa de falta de água, corte devido à manutenção ou outras coisas desse tipo. Então, nas salas de aula, o tema água, ele é constante. E uma coisa que tem incomodado bastante os estudantes. Bom, a partir daí veio a proposta, né, para desenvolver um projeto em que nele fosse utilizado algumas tecnologias como ferramentas, né, em sala de aula. Bom, diante deste contexto, conversando com alguns alunos que a gente considera representantes de cada sala, acharam interessante que pudéssemos fazer algo que refletisse mais sobre a questão da água na nossa região. A partir daí, então, levei a proposta para o supervisor pedagógico, que aprovou a ideia logo de imediato, e começamos então a selecionar o grupo de alunos representantes de turmas para que eles também pudessem participar da organização, das diretrizes para a montagem do projeto. O curioso é que todos eles participam com muito empenho, com muito interesse e sentem-se responsabilizados por isso. E isso talvez seja devido a uma conquista que essa escola tem. Geralmente, uma ou mais vezes por ano, nós temos hábitos de desenvolver projetos interdisciplinares. E começamos a analisar. Imediatamente, esses alunos começaram a trazer ideias e questionamentos e possibilidades. Quando alguém comentou sobre um programa do Globo Ecologia e me perguntou o que seria os rios voadores. Bom, aí a ideia partiu, né, de entender, partiu da necessidade de entender um pouco mais a fundo como que formam as nuvens, como a floresta Amazônia, com a questão do desmatamento todo, tem influenciado no ciclo da chuva e da umidade em todos os estados. E a partir daí criamos a ideia e começamos a trabalhar, a estruturar uma oficina de leitura para oportunizar os alunos, de modo geral, a pesquisar, a começar a levantar dados sobre o tema. Intitulamos o projeto de Qual o Problema da Água? Qual o problema da água nos textos, né? Que vão em anexos, vocês podem conferir que trabalhamos conceitos com relação
as questões ambientais, principalmente a questão do desmatamento na floresta da Amazônia. E quando eu digo trabalhamos e fizemos, eu quero dizer que todos os professores, inicialmente não, mas as nossas reuniões por área com os professores de ciência e biologia tiveram as suas contribuições, um envolvimento muito grande, um compromisso com todo o trabalho. E posteriormente essa proposta foi divulgada numa reunião para todos os outros professores que trabalham no mesmo turno. E chegamos a um consenso de que, junto com os representantes de turno, é claro, qual seria o valor, a pontuação, como que poderíamos resolver questões de recursos, por exemplo, já que a escola está passando por reforma e não seria possível usar a televisão para apresentar um vídeo ou outro recurso desse tipo. Bom, então tivemos a felicidade, né, digamos assim, de propor tarefas em que os grupos de estudo, ao longo de 2 dias de oficinas de leitura, pudesse consultar por meio de seus aparelhos celulares, smartphones, notebooks, enfim, toda a tecnologia móveis particulares e disponíveis por eles. Bom, agendado, né? Tudo isso aconteceu entre o mês de maio e junho. Todo o material da oficina foi elaborado e coordenado por mim, com o apoio da professora Camila, professora de matemática, e as demais colegas de biologia, e além, é claro, da participação contínua do supervisor e da coordenadora, coordenadora pedagógica, que dá um apoio para a gente. Bom, chegando o dia da oficina de leitura, com o material todo disponibilizado, impresso e organizado, temos uma rotina de organização entre salas, professores, orientadores por salas e horários e dinâmica de revezamento e tudo. Ocorreu na mais tranquila e empolgante tarefa que se possa dizer. É muito comum um número muito grande de faltas de alunos que não se justificam e são realmente faltosos. O que não ocorreu foi nos 2 dias de oficina. E nós ainda fizemos essas oficinas numa semana que terminaria com o feriado. O pico, digamos assim, né, aconteceu no dia 1 de junho, 1 e 3 de junho, sendo que no dia 2 de junho nós tivemos que interromper para poder aplicar a Olimpíada de Matemática. Bom, ao contrário do que imaginávamos, a frequência ela foi bastante satisfatória. A disciplina da escola mudou completamente. O que era de costume, corredores cheios, alunos fora de sala reclamando, pedindo para ir embora, isso não aconteceu. Houve momentos que eu cheguei a filmar, tem trechos de filmagem das salas todas lotadas e grupos grandes empolgados trabalhando, pesquisando ou participando, cada grupo com membros
com atividades e funções diversificadas. E muito gratificante o auxílio de cada um professor, dentro e fora de sala, e chegando às vezes até a emprestar para um ou outro aluno o seu aparelho celular para que pudesse pesquisar e desenvolver. Bom, e o mais bacana disso é que uma das propostas de todo o estudo sobre o desmatamento e a influência no ciclo da chuva e a água, a disponibilização de um vídeo que foi encontrado na internet, no G1, onde havia uma entrevista extensa de uma moradora e um pessoal que reclamando, reivindicando junto à Copasa, por meio do canal de televisão, a providências para que a água pudesse chegar na casa deles. E essa reportagem, toda essa situação, num bairro próximo daqui da comunidade escolar. Então, as pessoas se identificaram e conhecem e são amigos, ou tem até parente que mora no bairro, e por haver uma questão, um descontrole social, a água não chega até a residência dessas pessoas. Isso incomodou muito os alunos, que questionaram, apontaram soluções e ideias, e tentando resolver. Em alguns lugares, alguns bairros, eles observam a água sendo usada de forma incorreta, ou seja, havendo desperdício, enquanto que em outros lugares a água não chega nem para as necessidades mais extremas das pessoas. Bom, e com isso a ideia principal que foi sugerida pelo o grupo de alunos representantes era de criar uma página no Facebook. Essa página seria um meio de comunicação, um meio de divulgação, um meio de chamar a atenção e de envolver toda a comunidade escolar, não só nesses 2 dias de estudo, chamado de oficina de leitura, mas que por mais tempo, ao longo, que pudesse, através desse espaço, compartilhar informações e manter as pessoas atentas à necessidade. Bom, e quanto ao uso das tecnologias móveis, né, que eu já disse antes, o uso dos celulares, foi uma maneira simples e uma maneira promissora que nós encontramos para que eles pudessem pesquisar e pudessem participar. Eu tive, durante as tarefas, eu passava de sala por sala e procurando dar assistência, e cheguei a observar algumas atitudes e ouvi alguns comentários, elogios e tudo, dizendo que estava sendo muito bacana e muito importante, porque eles poderiam consultar ali e fazer ali e responder e agilizar o trabalho, que por meio de equipe seria muito melhor. Aquele que não tem um aparelho suficientemente bom para desenvolver a pesquisa, ele vai fazendo outra tarefa enquanto alguém vai pesquisando e tudo, enfim, cada um vai trabalhando dentro das suas possibilidades. Bom, e o trabalho então, né, chegou ao final da oficina. Foi recolhido todo o material gráfico e todo o material produzido.
todas as postagens e foram analisadas, e eles postaram os cartazes, as frases e tudo que eles colocaram e curtiram, e com isso passaram e divulgaram para outras pessoas, até mesmo amigos e outros que nem estudam na mesma escola. Quanto à experiência de trabalhar um projeto de aprendizagem, é muito gratificante, é muito importante, mas temos que aprender a lidar, a reestruturar o projeto a cada instante, a ter uma flexibilidade muito grande, porque envolve, nessa dimensão, envolve todo mundo. Foram 17 turmas e mais de 23 professores, contando com alguns revezamentos nos 2 dias. E professores que se comprometem, que abraçam, que participam com grande interesse, e tanto outros que às vezes são mais limitados e acaba por desestimular outros. Então, tem que ter uma flexibilidade, uma percepção, um olhar de prever imprevistos e tentar solucionar. E saber que, ao final, uma grande experiência, um grande aprendizado foi gerado para todos, sem dúvida, mas que isso não pode acabar. Não pode simplesmente, depois de uma semana, de alguns dias, isso encerrar. Tem que colocar, eu acredito que dentro de cada projeto, as metas a longo prazo, elas são extremamente importantes para a nutrição daquele tema que foi trabalhado, para que não caia em esquecimento. Bom, eu vou encerrar por aqui. Eu tenho já uma apresentação onde eu coloquei as atividades que foram desenvolvidas, e assim que tiver tudo pronto, eu agradeço a todos vocês.